Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina Projeto Detalhado de Software. Nesse conjunto de aulas a gente está falando sobre os princípios SOLID e nessa aula a gente vai começar a falar do princípio de segregação de interface, certo? Bem, o que é que esse princípio foca, né? Ele foca na correção de interfaces que possuem muitas responsabilidades. Então, assim como os outros princípios e as boas práticas de programação, né, de modelagem também, vocês já viram que uma classe ou uma interface possui muitas responsabilidades, não é uma característica boa, né? Ela tem que ter a responsabilidade única, né? Então, as interfaces elas não devem possuir muitos métodos, funções, responsabilidades, né, de uma forma geral. E o Interface Segregation, né, é o princípio da responsabilidade única, eles possuem o mesmo objetivo, né? Ou seja, é reduzir a complexidade das classes e das interfaces, porém, o Interface Segregation ele foca na modelagem das interfaces, né? Enquanto o Single Responsibility, né, de responsabilidade única, ele foca na modelagem das classes, tá? Então, esses princípios eles tentam garantir que os componentes sejam pequenos, né, bem estruturados, possuam uma alta coesão e sejam focados naquela responsabilidade que eles estão designados para cumprir. Então, a diferença entre o de responsabilidade única, né, e o de interface, é que o de responsabilidade única ele trata com classes, enquanto o Interface Segregation ele trabalha com as interfaces, tá? Mas a ideia é a mesma, é garantir que você tem uma alta coesão, né, uma responsabilidade única ou redução de responsabilidades, né, não ter muitas agregações de funcionalidades, métodos, etc., de uma forma geral. Então, o princípio do Interface Segregation ele é fácil de ser compreendido, né? Porém, você deve identificar interfaces distintas. E essa identificação de interfaces distintas nem sempre é um desafio fácil, né? Então, é difícil você tentar identificar interfaces em uma modelagem que você está construindo, né? Muitas vezes elas são bem similares, né? São bem parecidas, você não consegue identificar características que separem elas de forma distinta, né? Então é muito difícil fazer esse tipo de modelagem, né? E outro ponto é quando você sabe que não está dividindo demais. Porque se eu dividir demais, vai chegar um ponto que cada interface ou cada classe só vai ter um método, né? E aí a minha implementação ela pode ficar muito quebrada. Então eu vou ter uma altíssima coesão, mas eu vou ter ela muito quebrada, né? Então tem que tentar achar esse meio termo, tá? De não quebrar tanto e também que você consiga separar as responsabilidades de forma correta, né? Por exemplo, né, essa imagenzinha aqui onde você tem uma conexão USB e você tem 4 portas que você pode plugar ela. Ela pode ser plugada em qualquer uma dessas portas, né? Assim como os módulos que a gente faz, eles podem ser acoplados, né? Eles podem ser plugados em diversos locais do software e também as funcionalidades, mas como eu identifico onde cada funcionalidade, onde cada módulo vai estar inserido dentro da minha arquitetura. Então, essa é a dificuldade da modelagem orientada a objetos, certo? Então, ele pode ser plugado em vários locais, né? Mas qual é o correto, né? Então, essa pergunta aí é uma pergunta bastante difícil de ser respondida e reflete os problemas que a gente enfrenta na modelagem de software orientada a objetos. Vamos a um exemplo aqui, né, do uso de segregação de interface. Então, imagine que você tem um sistema para modelagem de brinquedos e os brinquedos eles possuem preço e cor, né? Então, você tem uma entidade brinquedo que possui as características preço e cor, mas alguns desses brinquedos também possuem características como andar, voar e etc. Então, a princípio, a gente só conhece que ele tem que andar e ele tem que voar. Então, eu vou criar aqui uma classe toy, né, uma classe brinquedo. E a interface, né, essa interface, na verdade, ela vai ter um método de definir o preço, de definir a cor, né, que são as características que a gente conhece que tem de um brinquedo, e vai ter os métodos mover e voar, né? Vocês já conseguem ver algum erro nessa modelagem, né? Será que não está com uma coesão baixa, né?
Já que a gente está dizendo que todos os brinquedos se movem e todos os brinquedos voam, né? Isso parece um pouco errado, né? Então, dado que a gente fez essa modelagem aqui, vamos tentar utilizar aqui a casa dos brinquedos, né? Então, na classe casa dos brinquedos, ele vai implementar essa interface toy, né? Essa interface brinquedo. Vai ter um preço e uma cor, né? Que são as características que tem aqui da interface também. Vai ter o método de definir preço, que vai sobrescrever esse método da interface. E vai ter o de definir cor, que também vai substituir esse aqui da interface, né? E também você vai ser obrigado a implementar o método mover e o método voar, porque eles estão definidos na interface que está sendo implementada por essa classe aqui. Então, mesmo que você não precise desses dois métodos, você é obrigado a implementar esses métodos na classe, reduzindo a coesão dos elementos dessa classe, né? Então, imagina uma casa de brinquedos voando, né? Ou então imagina um boneco que tem pernas voando. Então, é estranho, né? Você acaba tendo a agregação de funcionalidades e características que não são necessárias para esse domínio, tá? E se eu precisar inserir o método walk, né, o método andar dentro da interface toy, na interface brinquedo? Então eu vou ter que implementar esses métodos nas classes já criadas também, mesmo que a implementação do toy não ande, né, não implemente o método walk. Então eu vou ter que adicionar isso aqui em todas as novas classes e mais eu vou ter que adicionar o método walk também aqui em todas as classes que eu já tenho. E isso fere aquele outro princípio de que a gente tem que fazer as modificações, né, sem alterar o código-fonte, né? Então você tem que fazer adições sem alterar o que já está feito. Se você está alterando, é porque a modelagem não foi boa e você está tendo que alterar código. Então você tem que fazer adições, né, adaptações a mudanças, sem alterar o código-fonte previamente existente no seu sistema, certo? Então, essa modelagem ela vai violar o princípio da segregação de interface justamente porque está tendo um mau uso aqui das características da interface dentro das implementações, né? Então, como a gente poderia melhorar essa modelagem aplicando o princípio da segregação de interface? Então, você poderia, né, definir duas interfaces. A interface toy, né, ela vai ter somente os métodos de definir preço e definir cor, que são características do brinquedo em si, né, que são invariáveis do brinquedo. Então, todo brinquedo ele tem um preço e tem uma cor. E você também deve definir a interface movable, né, de movimentação, né? E essa interface ela vai ter o método mover, né? E outra aqui, essa outra interface vai ter o método voar. Então, o meu brinquedo ele pode andar e pode voar, ele pode ter os dois, mas se ele precisar ter só um, se ele precisar só andar ou precisar só voar, ele vai poder implementar somente uma dessas interfaces sem precisar, né, ter métodos que não agregam valor para aquela implementação, para aquela classe, né? Então, você somente vai chamar, né, implementar a interface que é útil para aquele elemento que está sendo construído, tá? E após isso, né, você pode fazer aqui a classe brinquedo carro, né? Então a classe brinquedo carro, ela vai implementar toy, né? Essa daqui que vai ter um preço e uma cor e também vai implementar o movable, né? Ou seja, essa aqui. Então o carro ele tem um preço, ele tem uma cor e ele se move, mas ele não voa. Então eu não vou implementar essa interface aqui, né? E essa modelagem ela não era possível da forma que estava feito antes, porque quando eu implementava aqui a interface toy, eu pegava aqui esses dois métodos de mover e voar, tá? E aí, a partir disso ele sobrescreve os métodos, né, fazendo a definição das características do objeto. E aqui no método move, né, ele define como vai ser feita a movimentação do carro, por exemplo, certo? E se você precisar criar outro brinquedo, né, por exemplo, o brinquedo que voa, esse brinquedo que voa, ele vai implementar o brinquedo, ele vai implementar o movable, porque ele também anda, né, por exemplo, e também voa. Então é um brinquedo que anda e voa, né, por exemplo, ele se move e voa, né? Então você vai definir as características dele de forma bem específica, utilizando as interfaces que são definidas de forma mais
mais fina, né? Um ajuste mais fino, tá? Você define com maiores detalhes e consegue fazer uso sem precisar alterar o código dos outros elementos. E aqui ele sobrescreve os métodos do mesmo jeito que a gente fez com o brinquedo carro, tá? E na hora de criar, né, você simplesmente vai chamar aqui o toy car, né, ou o toy plane, e vai definir as características dele. Pode chamar o método mover, né, já que esse método vai ser definido lá na interface, então você pode chamar ele aqui diretamente. E no toy plane ele vai ter o método mover e voar, né? Então imaginem que naquela modelagem errada, quando eu instanciasse aqui um toy, né, um toy car, por exemplo, ele poderia se mover e poderia voar. Então imagine aí quão estranho seria você ter a opção de o seu objeto toy car poder voar, né? Então qual é um carro poder voar, né? Então assim, isso fere os princípios da modelagem de orientação a objetos, certo? Em resumo, o princípio da segregação de interface ele é muito fácil de ser quebrado, né? E a gente tem essa necessidade, né, de adicionar métodos que não são necessários às interfaces existentes, muitas vezes com preguiça de criar novas interfaces, né, de pensar na modelagem da forma correta. Então é muito fácil você quebrar esse princípio, mas lembrem-se daquela do software que vai apodrecendo, né? Uma coisinha que você faz errada, que você sabe que é errado, mas você acaba fazendo aquele erro por comodidade, né? Então esse erro ele vai prejudicar o seu software no futuro, né? Então tentem fazer sempre da melhor forma possível, certo? E também deve-se evitar sobrecarregar as interfaces, né, com métodos que reduzem a coesão e adicionam responsabilidades que não são necessárias para aquela classe ou aquela interface, aquela entidade de uma forma geral, certo? Bem, pessoal, isso foi o princípio da segregação de interface dentro do Solid. E a gente vai encerrar essa aula por aqui. Na próxima aula a gente continua com o último princípio do Solid aí, a inversão de dependência, certo? Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.